Atos, capítulo 9, verso 36, diz assim: Em Jope havia uma discípula chamada Tabita, ou Tabitá, ou Tábita, que em grego é Dorcas, que se dedicava a praticar boas obras e dar esmolas. Naqueles dias ela ficou doente e morreu, e o seu corpo foi lavado e colocado num quarto do andar superior. Lida ficava perto de Jope, e quando os discípulos ouviram falar que Pedro estava em Lida, mandaram-lhe 2 homens dizer-lhe: não se demore em vir até nós. Pedro foi com eles, e quando chegou, foi levado para o quarto do andar superior. Todas as viúvas o rodearam, chorando e mostrando-lhe os vestidos e outras roupas que Dorcas tinha feito quando ainda estava com elas. Pedro mandou que todos saíssem do quarto, depois ajoelhou-se e orou. E voltando-se para a mulher morta, disse: Tabita, levante-se. E ela abriu os olhos e, vendo Pedro, sentou-se. Tomando-a pela mão, ajudou-a a pôr-se em pé. Então, chamando os santos e as viúvas, apresentou-a viva. E esse fato se tornou conhecido em toda a cidade de Jope, e muitos creram no Senhor. Amém. Pai querido, muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade que o Senhor nos dá de poder, mais uma vez, nós nos debruçarmos, Senhor, sobre a Tua Palavra e aprendermos ensinamentos, Senhor, que o Senhor tem para nós. Deus, hoje, em especial, eu te peço a graça para que o Senhor desperte no nosso coração as coisas simples, Deus, que muitas vezes nós já compreendemos, mas que não temos praticado. Senhor, talvez coisas que lá no nosso coração está guardado o desejo de fazer, mas quem sabe, ó Pai, a correria da vida, quem sabe o pecado, quem sabe a falta de instrução, a falta de lembrança, a memória curta, tem nos feito, ó Pai, esquecer essas coisas. Eu oro em nome de Jesus para que o Senhor hoje restaure, ó Deus, aquilo que precisa ser restaurado. Nos dá de novo, Senhor, aquilo que precisamos usar para a Tua obra. E nos ajude, ó Pai, a aprendermos profundas lições nessa noite. Eu oro pela abertura, ó Pai, do mundo espiritual sobre nós, das mentes que aqui estão, dos corações que aqui estão, e também da abertura da palavra para mim que irei pregar. Eu oro em nome de Jesus, ó Pai. Amém e amém. Irmãos, só não durma, tá? Semana passada nós estávamos falando sobre o que acontece quando alguém dorme. Principalmente se está num lugar mais alto. Então não dorme, tá? Tenta participar. De vez em quando faz um barulhinho assim, só para o irmão do lado não dormir, ou para você mesmo não dormir. Não precisa ficar quietinho, não. Apesar de que às vezes eu não vou também dar aquele motivo, né? Eu não sou tão gritão assim. Mas fica comigo, vai comigo até o fim da pregação, e que eu tenho certeza que você vai aprender. Como nós sempre fazemos, nós meditamos na palavra versículo por versículo, ok? E é assim que nós vamos fazer hoje. Então, se você de repente está sem Bíblia, senta aí com alguém que tem Bíblia. Se você está percebendo que o irmão do seu lado não tem Bíblia, senta ali com ele para nós poder passar o versículo por versículo e nós aprendermos da palavra de Deus, tá bom? Eu vou começar fazendo uma pergunta e você, de repente, fica pensando aí dentro de você até o final da mensagem. Quantos de vocês têm sonhado com o seu funeral? Será que ninguém sonha com o seu funeral? Né? Ninguém está sonhando com o seu funeral? Como é que você imagina que vai ser o seu funeral? Alguns aqui imaginam como seja o seu funeral, como vai ser o seu funeral? Ninguém levanta a mão, né? Você imagina como vai ser o seu funeral? Gente, eu conheço pessoas que já planejaram o seu funeral. Já planejaram, não só planejaram o testamento, como também já planejaram até o seu funeral. Eu quero um funeral assim, assim, assado, vai acontecer isso. Mas a maioria de nós não faz. Pelo contrário, quando eu pergunto assim, irmão, você sabe como vai ser seu funeral? A maioria já faz o crente até já faz o sinal da cruz, né? Já faz até o sinal da cruz, dizendo, meu pastor, cruz credo. Não, pastor, nem fala sobre isso. Eu diria para você assim, meu irmão, eu acredito que seja mais do que propício você começar a pensar nisso. E não é porque eu estou agorando a morte de alguns. É porque realmente esse dia vai chegar. É porque realmente esse momento vai acontecer. Eu não sei como é que você imagina. Eu não sei se você imagina um funeral simples, só com a família. Eu não sei se você imagina vindo pessoas de todo lado do Brasil, de fora do país. Eu não sei como é que você imagina que vai ser seu funeral. Nós fazemos muitos funerais. Tem funerais que estão lotados, não para de vir pessoas.
Tem funerais onde está só a família, às vezes nem a família não está. Já estive em funerais onde era eu e mais 2 ou 3 pessoas. E eu pergunto para você, como é que você quer o seu funeral? Por que eu estou falando sobre isso? Porque hoje nós vamos falar sobre um funeral. Um funeral que, na verdade, um velório, né, que, na verdade, ele era para ser um velório comum. Comum a todos os demais velórios da Bíblia e comum a qualquer velório que você possa imaginar, com choro, com tristeza, com aquela choradeira, com muito pesar, com palavras de condolências, enfim. Mas esse velório se tornou diferente. Mas ele não se tornou diferente porque alguém fez alguma coisa diferente. Ele se tornou diferente pelo caso da pessoa que faleceu. O defunto em questão, que era alguém extremamente diferente da sua época e que fez com que esse velório se tornasse um velório completamente diferenciado de qualquer velório que você possa imaginar. E se você fosse nesse velório, com certeza você ia voltar mais crente. Em primeiro lugar, nós precisamos falar sobre a pessoa em questão. O texto, no verso 36 do capítulo 9, ele já começa falando assim, ó, em Jope, ou Jope, havia uma discípula chamada Tabita, que em grego é Dorcas. Eu preciso explicar, eu gosto de explicar, porque a palavra de Deus, gente, não é só aplicação, ela também tem história por trás, ela também tem costumes por trás, e se você não conhece isso, às vezes você vai direto na aplicação e você está aplicando errado. Muitas pessoas aplicam a Bíblia errado. Diz, não, mas está aqui. Mas, meu irmão, você conhece o que está por trás? Então, vamos começar falando do que é o contexto desse texto. Jope. Jope era uma cidade marítima, onde hoje é Tel Aviv Yafo, ou Jaffa, que é uma cidade muito linda, portuária, uma cidade muito movimentada também. Parece que eu estou falando da semana passada. É uma cidade muito movimentada, muito bonita. Existe a cidade ainda hoje no mesmo local, muito povoada, muito bonita, está a 55 quilômetros de Jerusalém, não é tão longe. E a cidade de Jope era uma cidade onde, além de haver atividade comercial, também havia muita pesca. E lá havia uma comunidade cristã. Logo no início da era cristã já foi instituída uma comunidade cristã na cidade de Jope, e onde foi que aconteceu essa história que nós vamos estudar hoje. Não sei se você lembra, porque muita gente não lembra de detalhes das histórias, mas de onde Jonas fugiu quando foi para Tarsis? A Bíblia vai dizer que Jonas estava aqui, exatamente nessa cidade, Jope, e foi dali que ele fugiu para Tarsis, pegou um navio e fugiu para Tarsis. Nunca devia ter ido para ali. Nunca, ali em Jope não era o lugar dele, ele devia ter ido direto para Nínive, mas ele foi para Jope, e de Jope ele pegou um navio para fugir para Tarsis. Pois bem, nesta cidade, já que você agora conhece a cidade, havia uma discípula chamada Dorcas, ou Tabita. Eu já falo do termo discípula, mas o nome de Dorcas, que quer dizer gazela ou corça, que é uma espécie do veado brasileiro, uma espécie de um primo do veado brasileiro, que era um animal que vivia nas montanhas, um animal muito esperto, muito atento a qualquer barulho. Como a gente conhece o veado, é mais próximo da gente imaginar. Mas é um animal que está sempre atento, porque ele é de muito fácil predação, né? Ele é um predador, ele é muito fácil para os predadores. Então, como ele está ali, ele tem que ficar o tempo todo nas montanhas atento, porque ele pode ser atacado de qualquer lado. E eles também andam em rebanho, a corça anda em rebanho. Diferente de alguns outros animais, ela anda meio que defendendo os seus filhotes. Por isso ela tinha que estar o tempo todo atenta. E deram um nome a essa moça, Dorcas, que nós não sabemos se ela era solteira, se ela era casada, a Bíblia não diz. Mas era uma mulher que era discípula de Jesus. Lembrando que ela tem 2 nomes, mas na verdade não são 2 nomes. São significados ou são chamadas por causa do local. Por exemplo, se ela estava em Jope, iam chamar ela de Dorcas. Se ela estivesse em Jerusalém, iam chamar ela de Tabita, que quer dizer a mesma coisa. Muitas pessoas não conseguem compreender isso. Por que na Bíblia, de vez em quando, principalmente no livro de Atos, aparece este que também é chamado daquilo? Por causa da comunidade gentílica que existia na época. Então havia os judeus tinham o nome judeu. Quando eles saíam dali, eles precisavam ser reconhecidos pelo nome gentil,
ou pelo nome estrangeiro, como Paulo, por exemplo. Muita gente, inclusive nós cantamos um hino da harpa que diz assim, Saulo foi transformado em um Paulo, né? Aquela canção da Rosa, que fala que Saulo foi transformado em Paulo. Gente, Saulo nunca foi transformado em Paulo. Perdoem eu tirar de repente essa ideia da sua cabeça, mas Saulo nunca foi transformado em Paulo. Era a mesma pessoa. Só que o Saulo, que era o nome judeu, Saulo, ele desejou pregar aos gentios. E quando ele quis pregar aos gentios, ele queria ser chamado de um nome que fosse fácil dos gentios conhecer. E Paulo era o nome mais fácil. E ele também adotou esse nome pelo significado, que era um nome que queria dizer pequeno. Mas isso não quer dizer que foi Deus quem mudou o nome de Paulo, porque a Bíblia em nenhum momento fala isso. Pelo contrário, lá no livro de Atos, no capítulo de número 13, você vai encontrar, no verso 9, se não me falha a memória, você vai encontrar o Lucas falando, e o Saulo, que também era chamado de Paulo. Então quer dizer, eu preciso explicar isso aqui para você compreenda. Não são duas pessoas, é uma pessoa só, com dois nomes. Um nome é usado no estrangeiro e o outro nome era usado entre os povos judeus. Ok, entendido? Amém? Então tá bom. Você não vai se confundir, não vai sair triste também porque Paulo e Saulo são a mesma pessoa, e não foi Deus quem mandou, foi o Paulo mesmo que quis mudar o seu nome. Isso também não faz diferença nenhuma, era a mesma pessoa. Agora, falando desta mulher, desta Tabita ou Dorcas, que eu vou preferir chamar de Dorcas, pelo fato de ser mais fácil, a palavra vai dizer que ela tinha uma característica, e a característica inicial dessa mulher ela era uma discípula. Uma discípula. Na cabeça de muita gente, quando a gente ouve discípulo, para nós é fácil, a gente pensa nos discípulos de Jesus. Agora, quando a gente fala em discípula, para nós parece estranho, uma mulher andando atrás dos discípulos, enfim. Mas, gente, era muito comum na época, várias mulheres andarem atrás dos discípulos de Jesus. Inclusive, quando Jesus andava, havia muitas mulheres que andavam com Jesus. É claro que elas não dormiam com Jesus como os discípulos, é claro que elas não andavam com Jesus em todo o tempo como os discípulos, mas haviam muitas mulheres que andavam com Jesus e inclusive sustentavam o seu ministério. Sustentavam o ministério de Jesus. E a igreja, quando nasce no livro de Atos, também continua com essa prática. Muitas mulheres cuidavam dos discípulos, apóstolos, aqueles que eram pastores da igreja, e muitas delas seguiam bem de perto esses homens para auxiliar. E eles eram discípulos. E elas eram discípulas. E a palavra discípulo, talmidim, ou talmidim, vem do talmide, que quer dizer alguém que está aprendendo intensamente. Nós usamos a palavra aluno, mas a palavra aluno ela é muito fraquinha. Por quê? Hoje, se eu disser para você assim, irmão, você é aluno do professor tal, o que as pessoas vão dizer? Você senta lá por 3, 4 horas e você vai aprender o que conseguir e depois você vai para casa assistir televisão, novela, futebol, enfim, e aqueles ensinos passam. Quem sabe amanhã, no dia da prova, você tem que correr aos teus recursos e estudar de novo, porque você já não se lembra mais nem um terço daquilo que foi estudado no dia anterior. Isso é aluno. E eu era um péssimo aluno. Depois do 3º ano, não sei o que aconteceu na minha cabeça, eu fui um péssimo aluno. Né? Um péssimo aluno. Se hoje eu estou aqui pregando, é misericórdia de Deus. Mas eu fui um péssimo aluno. Por quê? Porque eu tinha uma preguiça de matemática. Adorava português, adorava história, mas tinha uma preguiça de matemática. Fui um péssimo aluno. Porque naquele tempo, das 4 horas que eu tinha para ir para a escola, eu não me comportava bem. Inclusive, eu tenho uma professora que é aqui da igreja, a professora Denise, foi minha professora, ela pode contar para vocês o terror que eu causei na vida dela. Eu nunca vi uma professora chorar, mas antes, né? E nem depois. Só naquela época ela baixou a cabeça assim e começou a chorar. Jonatas, o que eu faço com você? Foi um péssimo aluno. Agora, por que eu estou falando isso? O discípulo ele não tinha opção. Quando o discípulo ele era chamado, o que era uma honra muito grande, como Jesus passando, chamando seus discípulos, ele sabia que a partir daquela hora ele teria que abrir mão de tudo que ele estava vivendo para viver intensamente aprendendo com o seu rabi, ou com o seu mestre.
Então, quando se fala assim, discípulo de Jesus, ou discípula, no caso de Dorca, era alguém que estava vivendo intensamente o Evangelho. Era alguém que concordava com tudo que Cristo falava, era alguém que vivia isso dia após dia, que não tinha pausa para viver o Evangelho, que não tinha hora para viver o Evangelho, que não tinha horários para viver o Evangelho, era alguém que estava vivendo intensamente o Evangelho. E é exatamente esse tipo de gente que Jesus disse para que os cristãos da época formassem. Jesus, antes de ir para o céu, em Mateus capítulo 28, ele diz assim, fazei discípulos. Ele não diz fazer cristãos, ele não diz fazer religiosos, ele não diz fazer pessoas que gostem do Evangelho. Ele diz, façam discípulos, façam pessoas que estejam dispostas a morrer e viver. E é claro, só vai morrer quem está disposto a viver. Só vai morrer quem está disposto a viver. Então, discípulo quer dizer alguém que está intensamente ligado a Cristo. Então, quando Lucas registra isso, por isso que a gente está só na primeira linha, quando Lucas ele registra isso, essa discípula, era uma discípula, queria dizer, alguém que não era religioso, alguém que não guardava só os mandamentos porque seus pais haviam dito, era alguém que tinha uma fé intensa em Jesus a ponto de fazer qualquer coisa por Cristo e que incorporava todos os ensinamentos de Jesus na sua vida. E aí, a Bíblia vai continuar, na parte B diz assim, a Tabita, que em grego é Dorcas, se dedicava a praticar as boas obras. Gente, qual é a maior expressão da fé? Como é que eu sei que você realmente encontrou a fé? Falando de fé cristã, quando as suas obras mostram isso. Muita gente diz, eu tenho muita fé, mas eu quero ver aonde é expressada essa fé. Quando a Bíblia diz que ela é uma discípula, está falando da qualidade da fé. Quando a Bíblia diz que ela se dedicava às boas obras, quer dizer, em algum lugar essa fé está saindo. As boas obras são assumir um comportamento que é concordante com a fé. Se a minha fé diz que eu devo fazer isso, então a minha obra vai acontecer desta maneira como a minha fé está ordenando. Não é só intenção, porque, gente, na igreja nós vemos hoje muita gente com boas intenções. Um discurso fantástico. A fé do cara, se você ouvir, você diz, uau, esse é mesmo crente. E aí quando você caminha com essa pessoa, você vê que as obras não falam absolutamente nada a respeito da fé. Você está me entendendo? Pega essa. Se a sua vida não mostra a sua fé é morta. Tiago vai dizer isso. A fé sem as obras, ela é morta. Por quê? Porque a fé se evidencia em obras. Agora, a Bíblia vai dizer que ela praticava boas obras. Esse boas obras é uma distinção. Por quê? Porque existem obras e boas obras. Eu vou tentar explicar para você que você saia daqui assim, opa, agora peguei. Porque, gente, tem muito crente que ele se encanta, por exemplo, com outras entidades religiosas que fazem obras. Tem muito crente assim. Tem crente que diz, mas não, aquela pessoa é tão boazinha, meu Deus, tu viu? Ela é da religião X. Não vou falar que é o nome da religião, porque não precisa, você conhece. A pessoa da religião X. Aquela religião, meu Deus, como eles fazem obras. Ai, eles cuidam dos animais. Ai, eles cuidam dos outros. Ai, é um cuidado, E nós, crentes, olha só, eles sim que estão certos. Agora, eu preciso diferenciar boas obras de obras. Boas obras de obras. Tem muitas entidades e muitas religiões fazendo obras, isso é, atos de bondade, com propósito nobre, só que isso parte de um coração que desconhece outras necessidades. Isso parte de um coração que vê só um pouquinho, viu alguém ali, e a entidade se reúne, vamos lá, vamos ajudar. Agora, as boas obras, elas são direcionadas pelo Espírito.
É o Espírito Santo que coloca no coração: você fará isso a partir de agora, aquela pessoa. Mas Senhor, será que é verdade que essa pessoa tem necessidade? O Espírito diz: pode fazer, esta é uma boa obra, não é apenas uma obra, não é algo que saiu assim, eu estou vendo que o irmãozinho lá está com o sapato meio rachado, vou dar um sapato. Não, o Espírito comunica: vá até a casa desse irmão, a esposa dele está passando necessidade. E aí você diz: mas como? Eu não conheço, eu não sei. As boas obras não são motivadas por um coração que gosta de ajudar. As boas obras elas nascem no coração de Deus e são comunicadas pelo Espírito Santo à sua igreja. Por isso, meu irmão, quando você sai para fazer alguma coisa em nome de Deus, você não está só fazendo obra social. A igreja não faz obra social, a igreja faz a obra do Espírito. Ela faz em nome do Espírito, guiada pelo Espírito. Então a diferença entre a obra e a boa obra é que ela é direcionada pelo Espírito. Então essa moça, essa irmã, ela estava fazendo boas obras, ela estava sendo direcionada pelo Espírito para fazer o que fazia. Muita gente não consegue perceber isso. Muita gente passa na rua, vê alguém necessitado e diz: ok, precisa, vamos ajudá-lo. Mas, meu irmão, peça a comunicação do Espírito, porque há necessidades mais profundas. Talvez nem só com aquela pessoa, com outras pessoas ao redor. Quantas histórias já ouvi, gente? Quantas histórias de pessoas que aparentemente na igreja estava tudo bem, e o Senhor comunicar a alguém da igreja e dizer: olha só, mande uma compra para aquela família. E a pessoa no seu coração dizer: não, Senhor, eu não vou fazer isso. É uma ofensa. É uma ofensa, que aquele irmão vai receber a compra como uma ofensa. Porque quando você recebe uma compra sem precisar, você já pensou? Recebe uma compra, um carrinho cheio de compra, sem nenhuma necessidade, você vai dizer: ué, o irmão achou, será que eu estou andando mal vestido? Será que eu estou andando com a roupa suja? O que será que ele achou? E quando aquela pessoa recebia aquela compra em obediência, aquela outra pessoa que havia comprado a compra, aquela pessoa depois vinha agradecer. Eu vi isso acontecer várias vezes, gente. Várias e várias vezes. Aquela pessoa vem dizer: irmão, na hora em que o carro parou na frente da minha casa, nós estávamos em oração na mesa, pedindo ao Senhor por uma intervenção. Porque não havia mais nada. Isso é boa obra. E é esse tipo de discípulo que o Espírito está clamando. Aonde estão aqueles que estão dispostos não só a fazer obra, que é simplesmente, vamos ajudar aquele que está... Não, aonde estão aqueles que são sensíveis a ouvir a voz do Espírito para ajudar as reais necessidades, que vão culminar em glorificação para o nome de Jesus, e não simplesmente em muito obrigado. Boas obras. Era isso que essa mulher fazia. Ela se dedicava às boas obras. E a Bíblia vai dizer mais. Ela se dedicava a praticar boas obras e dar esmolas. Falando de boas obras, irmão, tem muito crente que me pergunta assim: pastor, muito crente. Pastor, olha só, eu sou crente já há tantos anos, mas assim, eu ainda não descobri o que eu devo fazer. Eu estou na igreja, eu estou aí à disposição, enfim, mas eu não descobri o que eu devo fazer. E eu digo: irmão, você não entendeu que você, a partir do momento que você é salvo, você já é salvo para fazer as boas obras? O que você está esperando? Você está esperando um convite? O pastor um dia vinha com uma camiseta vermelha, escrito o seu nome em letras bem gordas, brancas, assim, você, a partir de agora, se sente no púlpito, ou a partir de agora, cuide a porta, ou a partir de agora, vá cuidar das crianças e dar cultinho a elas, ou a partir de agora faça parte da banda, ou a partir de agora cuide do som, do data show, ou vá limpar o banheiro. É isso que você está esperando? Meu irmão, não é dessa forma. Não é assim que funciona. A partir do momento que você se converte, o Espírito Santo do Senhor já começa a colocar em você desejos para fazer boas obras. Não espere o convite, simplesmente aceite e faça. Faça as boas obras. Não espere: eu estou perdido. Sabe por que você está perdido? Ou você não está ouvindo o Espírito, ou você está resistindo ao Espírito quando Ele te chama para fazer uma coisa que é muito inferior do que você está pensando fazer. Toma! Talvez é inferior. Não, porque eu tenho uma facilidade para falar, né? Então eu estou esperando a oportunidade. Meu irmão, enquanto você espera uma oportunidade de púlpito, faça as boas obras.
Aonde que o Espírito está te chamando para trabalhar? Aonde que o Espírito está te mandando fazer? Faça as boas obras. Essa mulher não só fazia as boas obras, ela dava esmolas. Ok. Ok. Eu também dou esmola, pastor. Quando a gente passa lá no semáforo, tá aqueles gurizinhos lá soltando seus fogos lá e fazendo aqueles negócios. Então, eu dou minha esmola. Quando eu passo na rua, eu sempre tenho 10 centavos, 20 centavos separados no bolso para ajudar as pessoas. Meu irmão, isso não é esmola. A palavra esmola, você vai encontrar uma palavra bem chatinha em grego, elemuosune. Não precisa gravar e nem colocar nos seus filhos. Elemosune. A palavra elemosune quer dizer, todo o meu recurso está à disposição daquele que necessita. Todo o meu recurso está à disposição daquele que necessita. Não me admiro que os cristãos, quando vinham necessidade, faziam o quê? Vendiam terrenos, davam todas as suas posses, para que as pessoas necessitadas tivessem as suas necessidades supridas. Sabe o que aconteceu conosco? Nós começamos a fazer que nem os fariseus. As esmolas dos fariseus eram moedinhas, simplesmente moedinhas. Plim. Oh, eu jejuo 2 vezes na semana e deixo a minha moedinha. Estou dando esmolas como o Senhor mandou na sua palavra. Meu irmão, o intuito da esmola nunca foi isso. Nunca foi dar trocadinho. Nunca foi simplesmente dizer assim, ó, eu tenho um pouquinho para você, que juntando mais com um pouquinho de todo mundo, pelo menos vai te ajudar em alguma coisa, né? Eu vou de consciência limpa, deitar minha cabeça no meu travesseiro bem chique, porque assim, eu dei 10 centavos para a pessoa necessitada que estava lá na porta. Irmão, isso não é esmola. A esmola que essa mulher dava, a esmola que a Bíblia praticava e a esmola que a igreja primitiva praticava, era tudo o que eu tenho está à disposição dos pobres. E não é só tudo, é meu amor, meu carinho, o meu dinheiro, os meus bens, eles não vão sozinhos, eles vão acompanhados de amor. Tem gente que ajuda, mas ajuda é por aí, meu Deus, deu uma peninha, né? Até pensei na minha filha passando por aquela situação. Deu uma peninha, meu Deus, lembrei do meu pai, lembrei da minha mãe, meu irmão, não. A esmola, a doação, o colocar os seus bens à disposição, tem que ser motivado por amor. Porque você vê naquela pessoa alguém que é carente e que precisa do amor de Jesus. Não é simplesmente porque você sentiu pena, ou porque você ficou chateado com o mau cheiro e queria logo que saísse de perto. Não, quando você ajuda, quando você dá a esmola bíblica é aquela que vem acompanhada de muito amor. Essa mulher fazia as boas obras e dava esmola. Só que a Bíblia vai dizer assim, verso 37, naqueles dias ela ficou doente. Ficou doente. A doença a Bíblia não fala. Não tá mencionado aqui, não tem nem como nós dizer, foi uma febre, foi, enfim, não dá para nós saber qual doença que era, mas a Bíblia vai dizer que ela ficou doente. Doença significava o quê? Mãos paradas. Mãos paradas. Parou. Alguém doente não trabalha. O doente, o que ele faz? A primeira coisa que ele faz é pedir atestado. Não trabalho, não produzo. Então, quando essa mulher fica doente, o trabalho, o serviço dela para. E aí, o serviço dela parando, as pessoas que precisavam dela e que careciam da ajuda dela, já não têm mais recursos. Será que não é isso que está acontecendo com você? Bem simples. Será que não é isso que está acontecendo com você? Será que a doença que está chegando no seu coração não está fazendo com que as suas mãos parem? Olha, pastor, antes eu até me envolvia, meu dízimo era full, eu dava 10%, eu dava 20%, no meu coração não tinha nenhum, mas aí, sabe, a doença da murmuração começou a me pegar, e as minhas mãos começaram, parar. E eu parei. Hoje eu estou mais deitadão, assim, eu quero ouvir uma boa música, eu quero ouvir uma boa palavra, mas não conte muito com a minha ajuda, porque assim, eu estou meio doente.
estou meio chateado. Eu ouvi algumas coisas, me falaram algumas coisas, ou não me falaram o que eu queria ouvir, ou não me deram o que eu queria, não fizeram do jeito... Então assim, eu estou meio doente. Deixa eu em off, porque eu estou meio doente. E doente, mão parada, não funciona, não fabrica, não trabalha, não opera e não faz boas obras. Doente. Tem muita gente doente. Meu irmão, uma das coisas que a gente mais se preocupa como liderança, falando da cidade de Blumenau, é aonde estão as pessoas que querem trabalhar? Eu estou falando como pastor dessa igreja, não só aqui do Templo Central, mas como alguém da diretoria da igreja em Blumenau, como alguém que faz parte dos pastores integrados em Blumenau. Uma das coisas que mais nos assusta é aonde estão os crentes que fazem as boas obras? Aonde estão os crentes que servem? O que aconteceu? Será que toda esta geração está tão doente, a ponto de que liderança, se você juntar toda a liderança, não dá 10% do número de membros? Todas as lideranças, se você for juntar, não dá 10%. Presbíteros, diáconos, auxiliares, líder de jovens, líder de criança, líder disso, líder daquilo, juntando todos, não dá 10%. Sabe o que é isso? Uma geração doente. Mãos paradas, murmuram, falam mal, quero melhor, quero aquilo, mas não produz, não faz absolutamente nada. Geração do... Perdoa, irmão, eu sei que é difícil para você ouvir isso, você fica dizendo, isso é desabafo do pastor. Não é, meu irmão, eu estava pensando em casa, fala o Senhor, não fala. O Senhor diz, pode falar, porque alguém tem que se mexer, alguém tem que se mover. Se você não fala, eu uso o outro no teu lugar, fala. Então eu estou falando. Tem pessoas que não estão saudáveis, por isso suas mãos estão paradas. Paradas. Não bastasse isso, essa mulher parada, doente, sabe o que vai acontecer? Logo depois, ela morre. Não houve recuperação. E a Bíblia vai dizer que ela morreu. A doença evoluiu para a morte, e agora sim está confirmado. Olha, pessoal, esqueçam as boas obras da Dorca. Esqueçam os trabalhos bonitos da Dorca, esqueçam, vocês que dependiam da irmã Dorcas, por favor, arranjem outra forma, porque a irmã Dorcas se foi. Você foi. Irmão, eu também quero tirar uma lição daqui. Nós não podemos esquecer. Cada dia que Deus nos dá, cada dia que se passa, cada minuto que se passa, é um milagre de Deus para nós que nunca mais se repete. Nunca mais se repete, meu irmão. Eu penso nisso todos os dias, eu sou muito fanático com esse negócio. Como eu estou usando o meu tempo? Porque talvez alguns de vocês estão jogando lá para frente. Um dia eu vou começar a praticar as boas obras. Meu irmão, cada minuto que passa é um milagre que não se repete. Não adianta você dizer assim, não, um dia eu vou fazer, mas você sabe quando é que acaba? Você sabe quando é que o seu tempo acabou? Você sabe quando Deus disse assim, finish? Eu gosto daquele texto de Tiago, né? Tiago diz assim, olha, vocês nem sabem o que vai acontecer com vocês amanhã. A vida de vocês é assim, vocês são como uma neblina, aparece por um tempo e logo depois, se dissipam. Agora, por que vocês ficam jogando as coisas para amanhã, o que Deus já chamou vocês para fazer hoje? Por que você fica dizendo, amanhã farei, quando Deus está dizendo, é agora, é hoje, é agora. Você não pode contar com uma coisa que não vem. Você não pode contar com uma hora que você não tem. Gente, por isso que eu acho que o tempo é tão precioso. Acredito que o tempo seja o maior bem que um homem pode ser. Sabe por quê? Pode ter. Sabe por quê? Porque o tempo é agora. Ele não vai ter amanhã, porque ele realmente não tem um amanhã. Quem aqui tem amanhã? Ninguém. Eu não tenho amanhã, os pastores, por mais querido que o irmão Reginaldo Clitz que seja, né? E como eu quero que esse homem viva bem, e bastante. Mas eu não sei se ele tem amanhã. Nem ele. E olha só a tranquilidade. Porque tem agora. Enquanto você tem agora, você tem tudo. Enquanto você tem agora, é agora a hora de fazer boas obras, é agora a hora de abraçar, é agora a hora de beijar os irmãos, é agora a hora de acolher os que são aflitos, é agora. Você está jogando para amanhã? Isso é tolice. E tolice não é loucura. Tolice não é loucura. Tolice é você não está pensando de forma sábia. Porque você está jogando para amanhã algo que você nem sabe se vai acontecer. Então é hoje. A Tabita ou a Dorcas não sabia até quando ia trabalhar. Por isso, infelizmente a morte chegou. E chegou num tempo que ninguém estava preparado para aquela morte. Ficou doente, logo morreu.
e pronto. Aí a Bíblia vai começar a dizer assim, ó. O seu corpo, no verso 37, parte B. O seu corpo foi lavado e colocado num quarto do andar superior. O corpo lavado. Esse era um costume que todo judeu tinha, de lavar o corpo. Eles lavavam o corpo, embrulhavam, enfim, o corpo em lençóis, e depois aquele corpo seguia para o cemitério, enfim, para o sepultamento. Porém, quando a Bíblia fala que lavaram, a expressão que eles usam no original é que eles lavaram o corpo com água morna. Porque existia uma certa crença, não sei se científica ou se era um senso comum, né, de que a pessoa que fosse lavada com água morna, se ainda tivesse um pouco de vida, ela recuperaria a vida. Então os irmãos estavam tão desesperados que essa mulher morreu, tão assim tristes pelo fato dessa mulher morrer, porque ela era uma mulher que fazia tão boas obras, eles ficaram tão tristes que lavaram ela com água morna. Pensando assim, opa, vamos ficar de olho aí para ver se não ressuscita. Mas não aconteceu. A Bíblia vai dizer que eles lavam ela e deixam ela num quarto superior. Quarto superior, como eu falei para vocês, na semana passada nós estudamos sobre o andar superior, né, que era o terceiro andar daquela casa onde Eutico estava, e o andar superior geralmente era usado como sala de visitas. Então era uma sala maior, aberta, sem muitos móveis no meio, sem nada, para poder servir de um local onde muitas pessoas pudessem se aglomerar. Então eles colocam essa mulher no andar superior, também servia como igreja em várias ocasiões, servia como sala de estar das visitas, servia como quarto de visitas, era a parte superior. Lá eles colocam esta mulher, e ali eles ficam velando essa mulher. Em Jerusalém não se podia velar dessa forma. Em Jerusalém precisava imediatamente sepultar. Morreu, ao cabo de um dia, já tinha que estar sepultado. Fora de Jerusalém, poderia, por no máximo 3 dias, segurar o cadáver. Então o que eles pensaram? Vamos segurar o cadáver. Por quê? Nós vamos ver por quê. Próximo verso, 38. Lida ficava perto de Jope, e quando os discípulos ouviram falar que Pedro estava em Lida, mandaram-lhe 2 homens dizer-lhe, não se demore em vir até nós. Gente, a Bíblia nem sempre trabalha em ordem. Muita gente, por causa dessa falta de ordem cronológica da história, muita gente pensa assim, ela morreu, então os 2 homens, discípulos, foram correndo chamar Pedro em Lida. Não, gente, não foi assim. Enquanto ela estava doente, já mandaram chamar Pedro. Enquanto esta mulher estava adoecida, mandaram chamar Pedro. Eles já sabiam que Pedro estava em Lida. Era comum, quando os apóstolos passavam por perto, a comunicação chegava rapidinho. Então Pedro estava em Lida, e com certeza, enquanto essa mulher estava adoecendo, quando perceberam que ela estava para a morte, mandam chamar Pedro. Porque muita gente pega e diz, não, Pedro já vinha preparado, sabendo que ela estava morta. Não, Pedro chegou esperando encontrar alguém doente. Mas quando Pedro chega, ela já está morta. Ela já está morta. Gente, Pedro estava a 18 quilômetros dali. Para chamar Pedro, essa mulher tinha que ser muito importante para a igreja. Muito importante. Para chamar Pedro, gente, essa mulher tinha que ser muito amada, muito querida. E quando Pedro vem para dar uma honra, né, à memória daquela mulher, olha só o que diz, verso 39. Pedro foi com eles, e quando chegou, foi levado para o quarto do andar superior. Claro, o lugar onde estava o defunto. Todas as viúvas o rodearam chorando. Ô, gente, cidade portuária, pescadores, era muito comum ter viúvas. Muito comum. O número de viúvas em Jope, com certeza, era um número grande. Por causa disso, as viúvas se uniam à igreja. Muitas delas por causa da necessidade de acolhimento. Outras delas porque simplesmente acreditavam que que Jesus era Deus, e elas se juntavam à igreja e a partir dali começavam a receber ajuda. Não havia assistência social naquela época. Não havia. Então a viúva morria, com ela morria todo o seu plano, com ela morria todo o seu sustento, com ela morria tudo.
A viúva ou ela mendigava ou ela se prostituía. Porque não tinha como uma viúva sobreviver se não fosse pela ajuda de alguém. Então, o que as viúvas faziam? E Deus, desde o começo, já avisava o seu povo: cuidem das viúvas e dos órfãos. Cuidem das viúvas e dos órfãos. E a igreja continuou essa sequência, cuidando das viúvas e dos órfãos. Inclusive, Tiago vai dizer que essa é a verdadeira religião. Cuidar das viúvas e dos órfãos nas suas necessidades e não deixar que o mal corrompa no seu coração. Essa é a verdadeira religião. Então as viúvas eram cuidadas pela igreja. Havia um exército de pessoas cuidando de viúvas. Não sei se você lembra, alguns capítulos antes são escolhidos pessoas para cuidar só da causa das viúvas. Uma espécie de ministério de viúvas da igreja primitiva. Só cuidando de viúvas. E está cheio de viúva ali. Agora o curioso, gente, é que essas viúvas, quando elas vêm a Pedro, elas vêm chorando. Elas vêm lamentando. E não só isso, olha o que o texto diz: chorando e mostrando os vestidos e outras roupas que Dorcas tinha feito quando ainda estava com elas. Aqui é a primeira vez que aparece o que Dorcas fazia. Antes não fala. Gente, as mulheres vêm chorando. E choram, não é? Sabe por que o texto deixa bem claro chorando? Porque na época se contratava gente para chorar. Às vezes a pessoa que faleceu não era tão querida assim. Então se contratava. Contrato, aí vem e chora. Opa, foi um sucesso o velório. Né? As profissionais do choro perguntavam: e aí, preciso chorar mais alto? Chora um pouquinho mais alto, assim, ó, um pouquinho mais agudo. Era assim. Tinha as músicas de choro, né? Tinha as músicas de choro, as músicas de luto. Tudo isso era profissional. Aqui, gente, quando está dizendo que elas estão chorando, elas não estão chorando de mentirinha. Elas estão realmente comovidas com a morte dessa mulher, e elas rodeiam Pedro e pegam e começam a mostrar. Olha só o detalhe, gente, que tem nesse texto aqui, que legal. As viúvas rodeavam chorando e mostrando vestidos e outras roupas. Algumas versões, talvez a sua, vai dizer vestidos e túnicas. Sabe o que é isso? Roupa de baixo e roupa de cima. Revestido é algo que se vê. Túnica era algo íntimo. Tem gente que quando faz obra só quer fazer vestido. Tem gente que quando faz alguma coisa fica chateado se aquilo não se fala. No nosso tempo seria a mesma coisa, ela fazia lingeries, ela fazia sutiãs e calcinhas para as irmãs. Ninguém vê, mas está lá, é uma boa obra. As irmãs necessitavam de túnicas, e assim como as irmãs também precisavam de vestidos. Gente, isso aqui é uma lição tão importante para nós, porque, gente, Dorcas nos ensina aqui as lições, as boas obras visíveis e as boas obras invisíveis igualmente redundam em glória ao Senhor. Tem gente que pensa: não, é só aquela obra que é visível. Não, meu irmão, você nem faz ideia da glória ao Senhor que está subindo quando você faz algo que talvez ninguém percebeu. E sinta-se honrado, porque muita gente vai lembrar disso um dia. Você vai dizer: mas alguém viu? Alguém sempre vê. E se isso não acontecer, lá na glória, diante dos anjos e daqueles que forem salvos, você receberá a recompensa do Senhor por aquilo que ninguém viu. Ninguém viu. Quem que pedia para ver a túnica das irmãs? Ninguém. Mas Dorcas estava lá, costurando. Isso é outra lição. O que Dorcas tinha de tão especial? Uma linha e uma agulha. Não tenho muita coisa para fazer, meu irmão. Aquilo que Deus já te deu desde o começo, já é para você usar. Esse dia uma menina me procurou dizendo assim: pastor, não sei o que fazer. Não sei para que Deus está me chamando. Eu falei: o que você fazia quando você tinha 5 anos de idade? Eu brincava. Falei: não, me diga quais eram as brincadeiras. Ela disse: olha, uma das brincadeiras que eu mais gostava era de ler historinha para os meus vizinhos. Eu falei: e você fazia isso? Ela disse: com muito prazer. Nós passávamos a tarde toda lendo historinha, brincando. Eu contava historinha, depois que eu aprendi a ler, daí eu ensinei outros a ler. Era o que eu gostava. Eu falei: menina, Deus já te deu a agulha e a linha desde que você era pequena, e você está com isso na mão perguntando: o que eu faço com isso? Deus já te vocacionou com coisas específicas. Pega aí no teu coraçãozinho e lembra das coisas que você mais ama fazer e pergunta: por que isso ainda não está à disposição do Senhor? Por que isso ainda não está à disposição para as boas obras? Agora,
esta mulher com pouca coisa fazia grandes coisas, ocultas e visíveis. Agora, a igreja primitiva era uma igreja cheia de dons, gente. Cheia de gente para expulsar demônio, cheia de gente para curar, cheia de gente para uma revelação. Assim, era um negócio absurdo, gente com dom para tudo que era lado. Muitos desses morreram, mas não foram pranteados como ela. Por quê? Porque o amor sempre marca mais do que qualquer milagre. O amor sempre vai tocar mais do que qualquer milagre. Quando alguém faz algo em amor, você sempre vai lembrar. Porque às vezes profetizava sem amor, porque às vezes pregava sem amor, porque às vezes fazia as coisas simplesmente porque o Espírito está me mandando, vou fazer. Quando alguém vem e se preocupa, será lembrado. Então esta igreja, ela estava deixando, gente, estava entregando a Pedro, para que ele fizesse o culto, uma irmã que era muito querida. Eu pergunto para você, vamos voltar lá no começo, como é que vai ser o teu epitáfio? Pensa num negócio difícil de escrever. Eu não sei se você já passou por um momento de luto na sua casa, mas pensa numa coisa chata. E aí um dá uma opinião aqui, outro dá uma opinião. Não. Tira essa vírgula. A pessoa falecida, eu já passei por isso na minha casa. Então, a pessoa falecida, não. Isso aqui é muito pouco para ela. Nós temos que escrever mais isso aqui, ó. Nós temos que escrever mais. Põe um ponto lá, põe uma vírgula lá. Irmão, você já pensou como é que vai ser seu epitáfio? Epitáfio, para quem não sabe, é aquela a tábua que vem escrito alguma coisa a seu respeito, nem que seja só a sua data de nascimento e de morte no seu túmulo. Como é que vai ser? O que vão dizer de você? Essas mulheres só tinham coisas boas a falar de Dorcas. Como é que você vai ser lembrado? É curioso que na igreja a gente não fala muito disso, né? Irmãos, escrevam seus epitáfios. Ou então, deixe os outros escreverem o seu epitáfio. Como é que você vai ser lembrado? Profetizava, mas sem amor. Vinha à igreja, mas sem amor. Jamais vi nada de extraordinário. Ou as pessoas vão dizer, olha só, elas traziam a Pedro, olha só o que essa mulher fazia, irmão Pedro, que coisa mais linda. Como isso nos tocava, irmão Pedro, olha só. Aí Pedro decide. A Bíblia vai dizer que Pedro pega, verso 40, manda todo mundo sair do quarto. Como Jesus fez com a filha de Jairo. Sai do quarto, todo mundo, para de chorar. Sai daqui, porque agora eu quero orar. E a Bíblia vai dizer que Pedro, ele se ajoelha e ora. É a primeira oração de joelhos que nós vemos na história que resulta em um milagre tão grande assim. Ele se ajoelha e começa a orar. E ele ora. E eu não sei quanto tempo ele fica ali. E eu não sei também por que ele mandou todo mundo sair. Talvez pelo fato de que havia muito barulho, muito choro, e ele não conseguia conversar com o Senhor. E eu creio que a oração de Pedro foi: Senhor, se é da tua vontade, por favor, preserve a vida dessa mulher, traga de volta a vida dessa mulher. Ele primeiro ora. Depois ele diz a ela: Tabita, levante-se. Aí ela abre os olhos. Ressuscita. Aí ela senta, quer dizer, ainda não está muito firme, não está muito certa. Ele pega na mão dela, levanta ela e chama todos aqueles que estavam ali, os discípulos, as viúvas, e segura ela apresentando viva. Deixa eu falar uma coisa do meu coração. Eu posso passar por herege por falar isso, mas eu não tenho nenhum medo disso também. Já passei por herege por coisas menores. Eu acredito particularmente que Deus preserva a vida de alguns pelo fato de serem úteis. Eu acredito. Eu acredito que Deus tem dado longevidade a alguns irmãos da fé, simplesmente pelo fato de que eles são úteis. Sabe por que Deus deu vida para essa mulher? Porque ela era necessária para aquela igreja. Se dependesse do quanto você é necessário para essa igreja, você morre agora? Ou Deus vai te dar muitos anos de vida? O inverso também acontece, gente. Eu gosto de um texto lá de Eclesiastes, no verso 7, que diz assim, ó: não sejas demasiadamente tolo e nem demasiadamente ímpio. Por que você quer morrer antes do tempo? Sabe o que é isso? Deus encurta sim o tempo do ímpio, mas Ele também prolonga o tempo do justo. Mas não é daquele justo que simplesmente diz que é justo. É daquele justo que é útil.
É daquele justo que frutifica. Por que os filhos de Eli morreram cedo? Eram praticamente jovens, porque eram ímpios. E não só morreram cedo porque eram ímpios, morreram cedo porque Deus tinha pressa em levantar outro no seu lugar. Oh meu Deus, você está me entendendo de verdade? Sabe o que é isso? É Deus, gente, parábola da figueira. Parábola da figueira. O homem, dono da vinha, vem até lá na vinha, no meio tem uma figueira. O homem olha a figueira e diz: faz 3 anos que eu não vejo sair fruto dessa figueira. Faz o seguinte, você que cuida aí, corta isso aí, joga no fogo, acabou. Vamos colocar outra coisa no seu lugar. Por que essa figueira está ocupando esse lugar inutilmente? Esse homem representa Jesus, representa Deus. Só que o homem que cuida, que representa o Espírito Santo, que ficou com nós para nos consolar e para intervir diante de Deus também, o que ele faz? Ei, só mais um ano. Só mais um ano, e aí eu vou regar ao redor, eu vou adubar, mais um ano, dá para essa figueira mais um ano para que ela produza. Se no ano que vem o senhor chegar aqui e não tiver fruto, pode cortar que daí não tem mais volta. Será que Deus não deu mais um ano de vida para você, para que você venha produzir aquilo que Ele está esperando há muito tempo? Será que Ele não está passando todo ano, gente? E aniversário é dia de pensar nisso, né? Aniversário é dia de pensar. Não quero falar do meu amanhã. Mas aniversário é dia de pensar. Aniversário você chega e fica pensando: será que eu estou sendo frutífero? Será que será que eu tenho que mudar na minha vida? Meu irmão, cada ano que passa é uma oportunidade que o Espírito Santo está diante de Deus dizendo: Senhor, mais um ano, vai frutificar, vai frutificar. Quantos anos Deus está esperando as boas obras? Quantos anos você está na igreja? Quantos anos você está no meio do povo? Você faz ideia de que de repente você está encurtando a sua vida, porque vai chegar uma hora que Deus vai dizer: ok, chega, outro precisa ser colocado no meu lugar, chega de sugar a seiva que vai para as outras árvores, chega de sugar a energia da terra que vai para a minha vinha. É simplesmente uma figueira que não dá fruto, corta e joga fora. Eu tenho muito temor de falar isso, meu irmão, porque eu estou falando literalmente de que Deus leva pessoas antes do tempo, porque simplesmente não produzem absolutamente nada. Se não são úteis, estão ocupando inutilmente a terra. Você já pensou alguém em ocupar inutilmente a terra? Você está ocupando inutilmente a terra lá no seu trabalho, você está ocupando inutilmente a terra na igreja, você está ocupando a terra inutilmente, pessoas que são inúteis. Deus, misericórdia, Senhor, perdão, ajuda-nos, para que nós não venhamos ser inúteis, meus irmãos. Meu Deus, eu preciso acabar, Jesus. O que acontece com quem não produz? Quem não produz começa a desenvolver o quê? Espera aí, se eu não produzo, então quer dizer que tudo isso aqui é feito para mim. Se eu não produzo para ninguém, quer dizer que toda essa estrutura é para mim. Ou bem que vocês podiam trazer uns professores melhor na escola dominical, né? Ou bem que a banda podia ser melhorzinha, né? O pastor Black pregando de novo. Não, pensei que era um cara melhorzinho. Hoje eu vou embora. Eu vou lá no shopping, tem umas coisinhas para ver, vou tomar um sorvete, tem alguma coisa para acontecer. A pessoa começa a pensar que a vida gira em torno dela. É para a minha família. Eu e a minha família frequentamos a Assembleia de Deus. É mesmo? O que você produz? Não, assim, eu gosto de ir lá porque os cultos são bons. Eu gosto de ir lá porque eu me sinto tão bem, a orquestra é afinada. É legal, é bom. Meu irmão, você não está aqui para sugar nada. Você está aqui para doar aquilo que Deus já te deu. O que você está dando? O que você está entregando? O que você está fazendo? Quais são as boas obras? Esse tipo de gente, quando ele começa a ser assim, sabe o que acontece? Daqui a algum tempo a liderança, os irmãos da fé, eles começam a se sentir incomodados. Eles começam a ter que pedir longanimidade a Deus, misericórdia, Senhor, nos ajuda. Como tratar com essa pessoa? Como tratar com essa família? Senhor, eles não ajudam em nada, eles só atrapalham. Eles estão ali plantados, mas eles não saem, não andam, não vai, não caminha. Senhor, o que nós fazemos? E o Senhor, pela sua misericórdia, tem feito a muitas casas de novo. Vai lá, trabalhe, Espírito Santo, por mais um ano. Vamos esperar que esse ano alguma palavra, alguma profecia, algum culto, algum momento de integração
transforma esse coração. Mais um ano, vai regando, vai adubando. Irmãos, eu vou encerrar. A Bíblia só vai dizer que esse fato se tornou conhecido em toda a cidade de Jope. E muitos creram no Senhor. Quer dizer, já criam antes. Agora com a ressurreição dela, criam muito mais. Pedro e Dorcas são duas pessoas que dá para nós destacar aqui. Pedro deixou da profissão comum, que era ser pescador, para ser um pregador da palavra. Dorcas, na profissão comum, conseguiu pregar a palavra. Tem muita gente que diz, não, o dia que Deus me chamar, então eu vou abrir mão do meu trabalho. Meu irmão, não precisa. Por isso que a Bíblia vai falar de dons e talentos. Deus deu talento para que você glorifique o nome dele. Mas Deus também deu dons. Pedro era um iletrado, não sabia nem pregar. Mas olha as pregações dele. Nos dons do Senhor, olha o que esse homem fez. Nós não podemos desprezar os dons, mas também não podemos desprezar os talentos. Deus já te deu talento. O que você está fazendo com ele? Vamos tirar alguns minutos de oração? Como é que vai ser o seu epitáfio? Como é que vai ser o teu velório? Vão chorar? Ou vão dizer, glória a Deus que foi? Outro vai ser plantado no lugar e vai produzir. Como é que vai ser? Está escandalizado, irmão? Eu não ficaria escandalizado. Eu só diria, meu irmão, olha para a Bíblia e vê o quanto você pode produzir, vê o quanto Deus tem te chamado para fazer. Ele quer que o nome dele seja conhecido na comunidade onde você está. Ele quer que o nome dele seja conhecido na vizinhança, irmão. O que os teus vizinhos vão dizer de você se disserem, está se mudando? Está se mudando, está indo para outra casa, está indo para outra cidade. O que teus vizinhos vão dizer? Se eles nunca disseram nada até agora, ore para que o Senhor comece a te mover para as necessidades dele, para as boas obras. Ore isso, meu irmão. Peça ao Senhor, Senhor, eu não quero ser alguém infrutífero, que não produza, que as pessoas não podem olhar para mim e dizer, estou fazendo as boas obras para as quais o Senhor me chamou. Faça a sua oração nesse momento.